Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina, você encontra aqui nesse vídeo. Todos os dias tem 2 vídeos aqui no canal Machão da Gama, hein? Um pela parte da manhã, outro na parte da noite. Então, para você sempre ficar por dentro, deixa o like e se inscreva. Se você não for inscrito, se inscreva, que a sua inscrição é muito importante. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a proposta que o Porto vai fazer por um goleiro do Vasco, mas não é Léo Jardim, tá? Você vai entender que nesse vídeo vamos falar sobre reforços também, o Vasco tentando aí se movimentar no mercado de transferências. Tem jogador que foi especulado no Vasco, mas fechou com o Santos. Enfim, tem bastante coisa aqui pra gente atualizar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, e vou começar esse vídeo falando da Mais Ágil, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. Você pode adiantar as parcelas do seu FGTS com a Mais Ágil. O link da Mais Ágil está aqui na descrição desse vídeo, as informações estão aparecendo na sua tela, e se você tem uma graninha presa lá no seu FGTS, a Mais Ágil adianta o saque para você, beleza? A Mais Ágil é parceira aqui do nosso canal Machão da Gama. Lembrando que todo mês a Mais Ágil realiza sorteios, tá? De camisas oficiais lá, então, para os clientes, etc e tal. Para saber mais, o link está aqui na descrição desse vídeo. Meus amigos, vamos começar esse vídeo aqui falando de mercado da bola, né? Porque o Vasco vai tentando aí se reforçar. Ontem a gente teve entrevista, né, do presidente Pedrinho, que ele até disse que o Vasco não tem condições de fazer grandes contratações, que o Vasco está passando por uma dificuldade financeira muito grande, enfim, tudo aquilo também que a gente já está cansado de saber. Mas o Vasco vai tentando usar a criatividade, né, no mercado para fechar as suas contratações. E a próxima contratação do Vasco da Gama, bem provavelmente, será o atacante Andrés Gomes, colombiano que atua no Rennes da França, jogador que atua pelos lados do campo, né, como ponta. A expectativa é que o jogador chegue ao Vasco da Gama por empréstimo com opção de compra ao final desse contrato de empréstimo. O jogador tem 22 anos de idade e o seu passe está avaliado ali por volta dos 4 milhões de euros. Mas o Vasco vai contratar esse jogador, caso o negócio seja sacramentado, por empréstimo. A negociação para a contratação desse atacante vem sendo discutida desde o mês passado. A informação foi dada em primeira mão pelos amigos do NT Vascaínos. E agora avançou, a informação já foi confirmada pelo Globoesporte.com, outros jornalistas também já confirmaram, e esse atacante colombiano deve ser uma aposta do Vasco aí para a sequência do Campeonato Brasileiro. Eu confesso para vocês que eu não conheço muito sobre o jogador. Se eu viesse aqui falar que é uma excelente contratação ou não é uma contratação ruim, eu estaria mentindo, porque conheço muito pouco. É uma aposta, né? E a aposta pode dar certo, como também pode dar errado. É claro que a gente torce para que dê certo e ele ajude muito, né, o Vasco nessa temporada de 2025. Mas ainda não está fechado, né? Ainda não está fechado, faltam alguns detalhes. O Vasco avançou na contratação para fechar, né, na verdade, a contratação desse atacante colombiano. Meus amigos, e o Porto tem interesse em contratar um goleiro do Vasco, mas não é Léo Jardim, que renovou recentemente o seu contrato com o Vasco da Gama, né? Vai ficar no Vasco aí bem provavelmente por muito tempo. Mas o Vasco tem uma grande promessa nas suas categorias de base, que é o goleiro Felipe Gabriel, que frequenta aí seleções de base, né, do Brasil, sempre convocado, sempre com boas atuações. E o Porto, recentemente, já fez uma proposta, né, ao Vasco pelo Felipe Gabriel, pelo goleiro Felipe Gabriel, mas o Vasco recusou. E a informação do jornalista André Hernan é que o Porto está preparando uma nova oferta ao Vasco da Gama para tirar Felipe Gabriel do gigante da colina. O jovem goleiro vascaíno, inclusive,
está num processo ali para conseguir passaporte comunitário, né? O que faz o mercado europeu ter muito ele no radar. Ele vai ter passaporte europeu, então, enfim, não conta como um estrangeiro, né, para as ligas europeias, então vai ter com toda certeza muito interesse dos clubes lá da Europa pelo goleiro Felipe Gabriel, que tem passagens aí por seleção brasileira, de base, evidentemente, né? E tem um futuro muito grande pela frente. Então, o Vasco já recusou a primeira proposta, mas o Porto deve, em breve, aparecer com uma nova proposta pelo goleiro do Vasco. E aí, você venderia Felipe Gabriel? Quero a sua opinião aqui nos comentários. Ontem também a gente teve duas informações sobre zagueiros, né? O Vasco fez uma proposta pelo zagueiro Nino, que está no futebol da Rússia, né? O Vasco ofereceu ali cerca de 5 milhões de euros pela contratação desse jogador. E aí eu tenho certeza que você já pensou assim, pô, Juninho acabou de falar que o Vasco não tem dinheiro. Como é que o Vasco ofereceu 5 milhões por um jogador? O próprio presidente Pedrinho, na entrevista coletiva que ele deu, ele disse que quando o Vasco paga X milhões a um jogador, não significa que o dinheiro saiu todo naquele momento, né? Existem mecanismos, vai pagando parcelado, etc e tal. É isso que o Vasco tenta fazer nas negociações, e essa possível proposta para o Nino provavelmente foi nesse sentido também. De toda forma, a proposta foi recusada pelo clube russo, né? Eles querem cerca de 8 milhões de euros para liberar esse zagueiro Nino, que teve uma passagem aqui no Rio de Janeiro excepcional pelo Fluminense, né? Excepcional, seria uma contratação assim que elevaria muito o nível do time do Vasco, muito o nível da defesa do Vasco da Gama e ainda deixaria os tricolores com uma dor de cotovelo danado. O Fluminense também está tentando a volta, né, desse zagueiro. Enfim, não sei se o Vasco vai tirar o time de campo ou se ainda vai continuar buscando a contratação desse zagueiro. Mas eu acho que é um investimento que vale a pena, tá? O Nino é um zagueiraço, seria uma baita de uma contratação. Além do Nino, o Vasco também buscou informações sobre Yerry Mina, que está no futebol italiano, zagueiro ex-Palmeiras, né? Aqui no Brasil ele foi muito bem no Palmeiras, jogou Copa do Mundo pela seleção colombiana. Confesso que nas últimas temporadas, né, o Mina não tem sido muito convincente assim não. Acho que é um jogador que está em viés de baixa, né? Entre Nino e Mina, acho que não tem nem dúvida. É Nino com toda certeza. Mas o Mina é um zagueiro que, caso o Vasco avance, né, numa possível negociação, pode contribuir também. Não sei como ele está fisicamente, etc e tal. Mas ele estando 100%, acho que pode sim contribuir. De toda forma, não é considerado também uma negociação fácil. Aliás, para o Vasco, nenhuma negociação é fácil, afinal de contas a gente sabe das dificuldades financeiras que o nosso clube está passando. Mas é um jogador que está aí também no radar do gigante da colina. Agora, um atleta que estava no radar do Vasco e não vem porque fechou com outro clube é o lateral Mike. O lateral Mike, ex-Palmeiras, será reforço do Santos, de acordo com informações do jornalista André Hernan. Segundo os amigos do canal NT Vascaínos, o Mike é do mesmo empresário do Adson, né, o Fábio Melo. E recentemente esse empresário do Adson deu uma entrevista dizendo que o Vasco pediu ali um jogador dele, né, mas devido à proposta que o Vasco fez para que a dívida, né, que o Vasco tem com o empresário entrasse ali na recuperação judicial com um deságio de 90%, ele não quis nem conversar, né, com o Vasco sobre essa situação. Então o Vasco acabou perdendo, né, essa contratação e o jogador fechou com o Santos. Tá difícil, meus amigos, tá difícil, e no meio desse turbilhão todo, no final de semana o nosso Vasco da Gama enfrenta o Internacional em Porto Alegre, onde, enfim, é muito difícil de se imaginar que o Vasco saia de lá vitorioso. Então a chance do Vasco terminar o final de semana dentro da zona do rebaixamento é muito grande, infelizmente. A gente vai torcer por uma zebra, né, que o Vasco consiga reverter, consiga vencer o Inter no Beira-Rio, mas a gente sabe que é bastante complicado. No mais, é isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Volto amanhã, pela manhã, para falar mais sobre o nosso gigante da colina. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!